Olha, sem perda de tempo, irmão. Mateus capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vou ler só até aí, irmãos, para nós ganharmos tempo, amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Já foi orado, irmãos. Eu vou pedir às crianças, amém? As criancinhas, graças a Deus, já se organizaram mais. Mas fique quietinho. Olha, se ficar quietinho, depois eu vou dar uma bênção para cada um, amém? Amém, Ismael? Amém, Namã? Ouviu o que eu disse? Se ficar quietinho, vai ganhar uma bênção depois. O irmão Adriano vai dar a cada um. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, esses dias, irmãos, nós temos tido privilégio, assim, de Deus nos conceder, né? Deus trazer à igreja mensagens poderosas, falando sobre a pessoa e as obras do Senhor Jesus Cristo. E esse último domingo tivemos mais uma vez o pastor Tiago trazendo uma palavra abençoada, meus irmãos, sobre a grande obra, né, que o Senhor Jesus Cristo fez na vida do filho de uma viúva, né? Já havia perdido o marido, agora tinha perdido o seu filho. Era um contexto de desesperança, mas Jesus Cristo chegou e fez o milagre da ressurreição. E foi estas coisas, meus irmãos, que fez com que o ministério de Jesus Cristo alcançasse milhares de corações. A palavra de Deus diz que Jesus, irmãos, há 2000 anos atrás, ele esteve entre os homens. Ele esvaziou-se, né, de sua glória e habitou entre nós. E a Bíblia fala que olhávamos para ele, víamos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus, ele era incrível, meus irmãos. Eu estou falando era, não é que ele é que eu estou falando de coisas do passado, né? Então Jesus, ele reunia, irmãos, em uma só pessoa, Diácono Wagner, qualidades, pastor Tiago, que se juntar diversos líderes não conseguem chegar a uma média daquilo que Jesus era. Jesus era simplesmente completo, meus irmãos. Ele conseguia pregar muito bem para as multidões. Mas Jesus, ele não abria mão do um a um, Wagner. Porque hoje em dia, muitas das vezes, né, muitos querem os holofotes. Mas Jesus, mesma intensidade que ele se entregava para uma multidão, no um a um, irmãos, ali em Samaria, naquele poço, ele dialoga com aquela mulher, evangeliza, prega para ela, revela a vida dela. E aquela mulher saiu encantada com o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, meus irmãos, ele pregava, né, de uma forma encantável. Jesus, quando abria a boca para falar, era algo incrível, irmão Adriano. A Bíblia fala que as pessoas ficavam pasmadas e admiradas, porque ele falava com autoridade. Mas não era apenas o que ele falava, né? A Bíblia fala também que ele fazia obras extraordinárias, irmãos. Ele curava os enfermos à vista de todos. Cegueira para ele, irmãos. Lepra, deficiência nas pernas, nas mãos. Não existia grau de dificuldade que atrapalhasse Jesus de realizar milagres, está entendendo? E aqui já vai a palavra profética para a sua vida. Talvez você esteja dizendo: meu Deus, está tão difícil que eu acho que o Senhor não tem jeito. Eu acho que o Senhor não consegue dar jeito. Mas eu quero dizer para a tua vida, meus irmãos, que não há dificuldade
de cabeça, quando curar um câncer, quando curar uma AIDS, quando ressuscitar o morto. Jesus é Jesus. Ele fazia, irmãos, e ainda faz coisas extraordinárias. Ele ressuscitou a Lázaro, irmãos, após 4 dias, né? A Bíblia fala que já cheirava mal. Por que cheirava mal, irmãos? Porque o corpo já estava em estado de putrefação. É uma palavra até difícil, né? O corpo estava apodrecendo. Não havia mais oxigênio, o organismo havia parado, o sangue estava se misturando com as outras partes dos órgãos e do corpo. Estava aquela substância com um cheiro horrível, meus irmãos. Mas Jesus Cristo chegou, irmãos. E ainda que Marta e Maria já não acreditassem, a Bíblia fala que ele ressuscitou a Lázaro. Então eram essas obras e as suas gloriosas mensagens. E a pessoa que Jesus era também. Jesus, ele era uma pessoa que conquistava as outras pessoas. Apesar dele ser um grande homem, ele se fazia de pequeno para estar entre os pequenos. Jesus, irmãos, ele simplesmente arrebatou os corações dos discípulos e das multidões, porque realmente, irmãos, ele era perfeito. Ele era simpático. Ele era verdadeiro. Quando era para elogiar, Jesus elogiava, irmãos. Mas quando era para divertir, Jesus advertia. E a palavra de Deus diz que é melhor a repreensão do que muitas das vezes falsos elogios. Jesus, irmãos, ele tinha empatia pelas pessoas, ao ponto de, a Bíblia diz que quando ele chegou em Betânia, ele mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele era tão sensível que ele chorou. Ele sabia de tudo que ele ia fazer, meus irmãos. Isso mostra a essência do Deus a qual servimos, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Um amor tão grande que mesmo ele sabendo que ia ressuscitar, ele conseguiu sentir a dor e chorar. Então todas essas coisas deixavam as pessoas arrebatadas e admiradas e encantadas pelo Senhor, ao ponto de para onde Jesus ia, as multidões iam, né? Já foi falado aqui. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, conquistando as multidões que comentavam suas obras e a sua pessoa, a palavra de Deus diz que sua fama ia crescendo a cada dia em Israel, ao ponto, meus irmãos, de a fama de Cristo romper cidade em cidade, estado em estado, região em região, e sair até mesmo das fronteiras de Israel. Nas nações próximas a Israel, as pessoas souberam quem era Jesus pelas obras que ele fazia nas pequenas cidades de Israel. Era coisa estrondosa, meus irmãos. A Bíblia fala que uma vez, veja só, Jesus estava ensinando a multidão em sua casa em Cafarnaum. E a Bíblia fala, meus irmãos, que 4 amigos trouxeram um paralítico de cama e abriram o telhado da casa, Kevin. E quando Jesus estava pregando para a multidão, ouviu aquele barulho, quem sabe olhou para cima, era 4 homens, cada um segurando na corda, descendo a escada, irmãos, no meio da congregação onde Jesus estava. Jesus imediatamente operou o milagre ali da cura. Então realmente era coisa estrondosa, irmãos. E aí a fama ia crescendo, rompia as fronteiras. E no texto que lemos aqui, ratifica isso que eu estou falando. Observe o versículo 21. Diz que Jesus estava nas partes de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom, meus irmãos, eram territórios que não pertenciam a Israel. Eram países próximos que faziam divisas. Se a sua Bíblia for de estudo, lá no final talvez tenha um mapa de Israel na época de Jesus. E aí você vai entender melhor que havia a nação de Israel, mas havia vários países próximos a Israel. Então Jesus estava passando ali em Tiro e em Sidom. Quem sabe Jesus estava de férias. Hoje em dia alguns pastores tiram férias, né? Uma certa vez eu vi um pastor, ele estava de férias numa loja que a gente tinha de roupa.
E o pastor estava dizendo que convidaram ele para ir a uma igreja. E ele disse, pelo amor de Deus, passo o ano todo eu tendo dor de cabeça na igreja. Eu agora quero descansar, eu estou de férias. Então, claro que Jesus não tira férias, né, irmãos? Havia um propósito, né? Mas Jesus estava em outro território, né? As partes de Tiro e Sidom. Aí a Bíblia fala, versículo 22, meus irmãos, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi. Observe, meus irmãos, que aquela mulher, mesmo sendo de outro território, ela conhecia Jesus assim como os judeus conheciam. Ela sabia que em Jesus havia poder para curar, para libertar, para fazer coisas extraordinárias. E ela se direciona ao Senhor Jesus, clamando, dizendo, Senhor, filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, meus irmãos, eu vou fazer um comentário aqui sobre ela, porque muitas das vezes as pessoas não entendem, e a Bíblia é difícil de entender mesmo. Se você não tiver esforço para entender, se não tiver quem lhe ajude, se você não buscar tirar suas dúvidas, você não entende muitas coisas da Bíblia. Então veja, a mulher está dizendo que Jesus é filho de Davi. Só que na verdade, Davi, meus irmãos, lá em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus, ele é a raiz de Jessé. Olha, se Jesus é filho de Davi, o que é que a gente entende? Que Jesus é da descendência de Davi, né? Que Davi veio primeiro e que Jesus veio depois. E é como que se estivesse diminuindo o Senhor Jesus Cristo. Jesus é filho de Davi. É como se Davi fosse maior do que Jesus. A impressão que se tem quando a gente lê assim de forma superficial. É como se Davi fosse grande e Jesus fosse pequeno. Mas a Bíblia fala em Apocalipse que Jesus, ele é a raiz de Jessé. Quer dizer, Jessé foi o pai de Davi. Então, antes de Davi nascer, veio Jessé. Antes de Jessé nascer, a Bíblia fala que Jesus já era a raiz de Jessé. Ou seja, Jesus é primeiro, é superior e é maior. Mas essa expressão filho de Davi não era uma expressão que diminuía Jesus. Na verdade, era uma expressão, meus irmãos, que apontava para o ministério de Cristo. Porque filho de Davi se referia a que Jesus era o Messias que viria da linhagem de Davi. Quando alguém dizia filho de Davi, alguém estava dizendo, eu sei quem tu és. Tu és aquele que no Antigo Testamento fala que virá da descendência de Davi. Tu és ungido, escolhido de Deus. Então aquela mulher diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Repita assim comigo, miseravelmente endemoniada. Diga, misericórdia, irmãos. É uma coisa de ter pena, assim ou não? Imagina você já está endemoniado. Mas a Bíblia faz questão de dar uma intensidade maior para essa obra. A pessoa, a filha da mulher, estava miseravelmente endemoniada. Olha, irmãos. Aí a Bíblia diz que aquela mulher, tendo sua filha nesse estado, ela foi ao Senhor e clamou. Agora, versículo 23, o que é que diz? Versículo 23, mas ele, repita comigo, mas ele não lhe respondeu palavra. Quer dizer, a mulher veio clamando, Jesus ouviu, Jesus viu, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus foi um pouco frio com aquela mulher. Porque aquela mulher sabia, meus irmãos, que todos diziam que quem iam a Jesus era por ele atendido e por ele abençoado. Então ela foi ao Senhor, fez a parte dela, mas Jesus agiu de forma indiferente, não lhe respondeu palavra. Olha, irmãos, as criancinhas, por favor, senão vai perder a bencinha que eu falei, viu? Olha, olha, irmãos, se alguma irmã aqui, o pastor Tiago estiver chegando ali, entrando, e alguma irmã disser, pastor Tiago, queria falar com o senhor. E o pastor Tiago olhar assim, ó, e seguir em frente.
é o maior incêndio em tomar, meus irmãos. Porque a gente quer ir à pessoa e ser atendido pela pessoa, sim ou não, irmãos? Como é que você vai bater na porta de alguém, a pessoa abre a porta, olha para você e fecha a porta? Foi mais ou menos isso que essa mulher se deparou, irmãos. Está entendendo? Jesus pregava como, irmãos? Como era que Jesus pregava? Jesus pregava convidando as pessoas a Ele. Vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou a verdade. Venham a mim. Jesus convidava as pessoas a Ele. Mas agora, a mulher foi a Ele, Ele olhou, ouviu e não lhe respondeu palavra. Olha, haverá momentos em nossa vida, na nossa caminhada cristã, que isso vai acontecer, meus irmãos. Que a gente vai desejar algo de Deus, a gente vai orar sobre esse algo, a gente vai se esforçar sobre esse algo, mas Deus não vai nos responder palavras. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando Deus faz tudo por nós, Ele está provando o seu amor para conosco. Mas quando Ele silencia-se diante do nosso clamor, Ele quer que a gente mostre o nosso amor para com Ele. Isso aconteceu com o próprio filho no Getsemane. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Uma vez, duas vezes, três vezes. E Jesus entendeu que o silêncio de Deus era uma resposta negativa à sua sugestão. Porque, afinal de contas, Ele veio para aquilo. Ele não podia fugir, irmãos. Então vamos lá, haverá momentos que Deus vai silenciar-se, irmãos. Você vai orar, você vai fazer de tudo, irmãos. Então essa mulher se deparou com um silêncio. Olha, a mulher se deparou com um silêncio do homem mais eloquente de sua época. O homem que mais falava, que mais pregava, que mais fazia pelas pessoas, silenciou-se e nada fez por ela. Olhe para mim, por favor. Ela desistiu? Ela foi para o centro de Macumba buscar a ajuda dos orixás? Ela quebrou princípios e mandamentos, se rebelou contra Deus, amaldiçoou o Senhor? Não, meus irmãos. Continuação do versículo 23. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a. Olha, Jesus já não havia atendido a mulher, e os discípulos ainda estavam dizendo: despede-a, essa que vem gritando atrás de nós. Aí, versículo 24, Jesus tranquiliza os discípulos. Jesus diz: calma, rapaz, eu sei para quem eu vim. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava querendo dizer: olha, irmãos, essa passagem aqui, Jesus é muito frio com essa mulher, mas vocês vão entender depois. Jesus estava querendo dizer: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava querendo dizer: eu sei para quem eu vim para os judeus. Essa mulher não é judeia, não é judia, israelita, sei lá como é que se diz. Essa mulher pertence a outros povos. Fique tranquilo, eu não vou perder meu tempo com ela. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, podendo desistir, ela insistiu com o mestre. Versículo 25, então chegou ela e adorou, dizendo: ó Senhor, socorre-me. Meus irmãos, se tem uma coisa que quebranta o coração de Deus, é isto que esta mulher fez. Ela adorou, ela se humilhou, ela se quebrantou, irmãos. Ela se lançou aos pés de Jesus, apesar da forma que ela estava sendo tratada. Mas no versículo 26, a Bíblia fala que Jesus responde para aquela mulher. Olha o que Jesus respondeu para ela. Finalmente Jesus respondeu. Ele estava em silêncio, né? Mas agora ele abriu a boca para responder. Sabe o que ele respondeu para aquela mulher? Não, cadê? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos.
Repita assim comigo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Diga assim, Jesus acabou de acabar com aquela mulher, meus irmãos. Foi. Vocês não entendem não, vou explicar, irmãos, com a ajuda de Deus. Olha, versículo 26, Jesus usa 3 figuras nesse versículo. Pão, filhos e cachorrinhos. E ele diz, não é bom tirar o pão dos filhos. Essas 3 figuras simbolizam coisas. O pão simboliza as bênçãos que Deus trouxe para a terra através de Jesus. Era exclusiva para os judeus. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para os que eram seus. Jesus veio a princípio, irmãos, para Israel. Israel rejeitou. Então, esse pão é as bênçãos oriunda da bondade do coração de Deus. Então, não é bom tirar o pão dos filhos. Os filhos são os judeus. Então, as bênçãos de Deus, os filhos, os judeus e os cachorrinhos. Os cachorrinhos eram justamente pessoas de outras nacionalidades. Os judeus eram tão orgulhosos, Jonathan, que os judeus, eles tratavam outras nações como que cachorros. Pessoas que não mereciam a salvação. Por isso que Jonas não quis pregar aos ninivitas, porque os judeus eles eram orgulhosos e eles queriam Deus apenas para ele. E Jesus, irmãos, ele está falando como um judeu aqui. Ele não está falando como o escolhido, o Messias que veio para salvar o mundo. Por um momento, ele está falando como um judeu frio, orgulhoso e desprovido de sensibilidade. Ele diz para aquela mulher, ele silenciou-se. Mas quando ele abriu a boca para falar, ele tornou a situação mais difícil ainda. Porque ele disse, mulher, eu não posso tirar o pão do filho e dar ao cachorrinho. Ele estava querendo dizer, o que eu tenho é para os judeus. E você não é judia. E ele usa essa expressão, você é como se uma cachorra. A verdade é essa, irmãos. A expressão é essa. Jesus estava querendo dizer, você é indigna. Você é indigna. O que eu tenho é para os filhos. É para os judeus, o pão é para eles. Mas a Bíblia fala, irmãos, no versículo 27, que aquela mulher, mais uma vez, ela podendo desistir, virar as costas para o Senhor, ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Veja que Jesus, ele usa uma linguagem figurativa para falar com ela. Você não merece, você não é digna da bênção. E aquela mulher responde com uma linguagem literal. Ela entendeu o que Jesus queria dizer. Ela sabia que Jesus estava dificultando a bênção. Mas ela responde com uma linguagem literal, dizendo, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa dos senhores. Ela estava querendo dizer para Jesus, irmãos, olha, aqui eu vou encerrar aqui a palavra. Ela estava querendo dizer para o Senhor, Senhor Jesus, filho de Davi, por favor, tenha misericórdia de mim. Se eu não tenho dignidade para comer aquilo que está em cima da mesa, porque o que está em cima da mesa é para os filhos, os judeus, e eu não sou judeu, eu não nasci em Israel. Se eu não tenho dignidade e direito a isso, Senhor, por favor, pela tua misericórdia, permita-me pelo menos comer a sobra, a fagulha que cai da tua mesa, Senhor. Olha, os discípulos comiam e jogavam no chão, irmãos. Aquela mulher estava querendo dizer, eu não quero o que está na mesa, Senhor. Eu quero isto que está no chão. Eu quero a migalha. Eu quero a sobra, eu quero que está aí. Eu não tenho dificuldade, Senhor. Contanto se vier de ti. Se sair da tua mesa, Senhor. Pode ser o que vier, possa ser o que quiser.
se vier da tua mesa, eu como posso. Eu me alimento. Eu reúno a família e convido para comer, porque eu sei que na tua mesa tem vida, na tua mesa tem saúde, na tua mesa tem paz, na tua mesa tem salvação, na tua mesa tem vitória, na tua mesa tem milagre. Oh, aleluia! Oh, meus irmãos, aqui agora vai aconteceu um negócio, viu? Olha, Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus está falando, arregar o olho. Deus está dizendo, o que é que você anda comendo por aí? De qual mesa você está se alimentando? Qual é o tipo de porcaria que você está permitindo entrar na sua casa espiritual? É por isso que às vezes tem fraqueza, é por isso que não consegue se firmar, é por isso que não consegue prosperar, é porque está comigo da mesa errada, mas Deus está falando, irmãos. Oh, aleluia! Deus está falando conosco. Oh, adolescentes. Olha, eu sei que é difícil ser crente na idade de vocês. Eu sei que vocês são tentados na escola, tentados com os seus organismos. Vocês estão em uma fase de mudança, da fase criança para adolescente, em caminho de fase adulta. E às vezes vocês têm dificuldade de entender algumas coisas, mas pelo amor de Deus, entenda isso. Não coma aquilo que o mundo te oferece. Não coma as porcarias que o mundo te sugere. Faz como Daniel. Se for preciso, come o que não é gostoso. Pega cebola e come. Pega chuchu e come. Pega abóbora e come. Come legume. Mas não coma o manjar do rei. Porque com certeza lá na frente o teu futuro será brilhante. Assim diz o Senhor. Amém, igreja de Deus. O Senhor nos ajude, irmãos. Olha, irmãos, fique atento, o inimigo é terrível, irmãos. Ele fica sugerindo coisas, coma, até para Jesus. Ele disse, olha, pega, transforma em pão e come. Já não disse, está repreendido, Satanás do inferno. Nem só de pão, viverá o homem, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor.